Olá, meus irmãos, tudo bem? Tudo na paz? Graças ao nosso eterno Criador. Nós estamos aqui mais uma vez para trazermos mais uma palavra para o nosso entendimento, para o nosso crescimento espiritual. Graças a Deus, aos irmãos queridos que estão do outro lado, muito obrigado pelas suas visualizações, obrigado pelas suas inscrições, obrigado por você ter nos ajudado nos comentários aí dos últimos vídeos, tá bom, meu querido? E agora nós estamos aqui pedindo para você continuar se inscrevendo, pedir para você compartilhar os vídeos, não é, do nosso canal, para você deixar na aba dos comentários aí qualquer comentário, tá, queridos? Principalmente aqueles que entendem aquilo que nós estamos falando, tá bom, meu querido? Aos nossos irmãos que têm procurado, né, com toda a educação, assistir o vídeo, fazer comentários, até irmãos mesmo que não têm a mesma opinião que nós, mas mesmo assim visualiza, respeitam, não é? E ficam analisando as coisas. Igual, tem irmãos que são igual os crentes de Bereia, né? Que analisavam tudo que a gente falava. Em contramão, tem outros que é a mesma coisa dos crentes de Tessalônica. Engole tudo aquilo que é dado, sem mesmo fazer uma análise. E eu estou com vocês, meus queridos, aqueles que são iguais os crentes de Bereia. Analise mesmo, consulte, pesquise, veja se esse entendimento que a gente fala, se é o mesmo que você pensa ou é o mesmo que está na palavra, tá bom, meu querido? Eu quero deixar, querido, nesse vídeo, aqui o capítulo 21 de Lucas, e a partir do versículo 5, eu vou trazer um entendimento aqui que talvez você nunca ouviu. Se você já ouviu de algum ensinador, amém, graças ao nosso eterno Criador. Mas se não, você nunca ouviu, amém também, porque eu sou mais um ensinador, eu não sou melhor do que ninguém. Eu sou mais um que compõe essa visão preterista e a gente está aqui no YouTube para ver se alguém possa entender e ser da mesma linha de raciocínio que nós temos, tá bom, meu querido? Sem querer mudar a sua mentalidade, sem querer obrigar, porque até mesmo porque ninguém obriga ninguém a nada, tá bom, meu querido? Aqui eu quero deixar em Lucas, e logo, logo, eu vou falar do tema que nós vamos tratar. Lucas capítulo 21, a partir do versículo 5. O subtítulo fala assim: o sermão profético, o princípio das dores. O subtítulo é assim que está, pelo menos na minha Bíblia. Eu trago aqui uma Bíblia simples, a Bíblia Vida, né? E está escrito assim: falavam alguns a respeito do templo que estava ornado de formosura, pedras e dádivas. Então disse Jesus, Yahushua, não é? Quanto a estas coisas que vedes, dias virão em que não se deixará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Perguntaram-lhes, mestre, quando serão estas coisas? E que sinal haverá quando isso estiver para acontecer? E Yahushua respondeu, vede que não vos enganem. Virão muitos em meu nome, dizendo, sou eu, e o tempo está próximo, não os sigais. Quando vocês ouvirem falar de guerras e também rumores de guerras ou revoluções, não vos assusteis. É necessário que isto aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Vamos pular para o versículo 12, onde diz assim, mas antes de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões, e também conduzirão vocês à presença de reis, governadores, por causa do meu nome. Observe aqui, queridos, a partir do 20, verso 20,
quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabereis que é chegada a sua desolação. Eu não vou continuar o texto, mas aqui, querido, está se tratando da grande tribulação. Aqui eram os sinais que precederiam a grande tribulação. Porque o texto e contexto de Mateus 24, Lucas 21, Marcos 13, todos esses textos e contextos está tratando-se da grande tribulação. Mas eu tenho uma coisa mais importante para você para dizer. Nós temos aqui, em Lucas 21, um exemplo típico usado por Jesus e Yahushua do que é um futuro do presente. Porventura, queridos, nós sabemos o que é o futuro do presente. Essa gramática da língua portuguesa que é linda, super linda. Então nós temos aqui mais um caso típico usado por Jesus do que é o futuro de um presente. Meu querido, já houve tentativa de manipulação, está havendo esta manipulação e sempre vai haver essa manipulação. E você me pergunta, manipulação do que, irmão Alberto? De que as pessoas não sabem o que é um futuro do presente. E o que é, meu querido? Um exemplo típico ensinado por Jesus daquilo que é o futuro do presente. O futuro do presente, você sabe o que é? O futuro do presente, do indicativo, claro. O futuro do presente do indicativo é um tempo verbal usado para falar de coisas que ocorrem posteriormente ao momento daquilo que a gente está falando ou está se tratando. O futuro do presente do indicativo, queridos, ele também é usado e utilizado para expressar ordem e incerteza. Um exemplo típico daquilo que é o futuro do presente do indicativo. Eu vou dar um exemplo aqui. Se eu falar assim, eu estarei na porta da escola. Se a minha esposa falar assim, olha meu esposo, ela liga para mim e fala assim, eu tenho que estar no colégio mais tarde, porque nós temos uma reunião de colégio do nosso filho. E eu preciso que você vá lá também. Ela usou advérbio. Também. E eu falo assim com ela, tá bom, eu estarei na porta da escola, tal hora. Ela sabe que no futuro ou no presente do futuro, eu vou estar na porta da escola esperando ela. Então, é porque naquele mesmo dia que nós tratamos do assunto, eu vou estar lá aguardando ela. Então isso é um exemplo do futuro do presente do indicativo. Então, queridos, muita gente que gosta de criticar os preteristas, eles não sabem o trabalho que dá para você ler um texto, analisar o texto, fazer o estudo daquele texto, observar os tempos verbais, as colocações verbais,
a respeitar a gramática do que o texto está inserido. Então, tudo isso por quê? Porque nós temos responsabilidade com o assunto. Então, nós, os preteristas, nós não tiramos nada de ninguém. Nós não exigimos dinheiro de ninguém. Nós não exigimos o bem de alguém, um carro, um apartamento, uma casa, colocar no nome de uma instituição. Nós não exigimos isso para tentar abrir os olhos das pessoas. Então, quando Jesus, Yahushua, ele disse, no versículo 32 do capítulo 21 de Lucas, ele disse assim: em verdade, eu digo a vocês, que não passará esta geração, olha só, a geração que ele vivia, que ele estava vivendo, sem que tudo isso aconteça. Isso aqui é um exemplo de um verbo que ele usou do futuro, do presente, do indicativo. Ele estava dizendo que tudo aquilo que ele falou ou estava profetizando iria acontecer no futuro presente, porque ele usou o verbo indicativo de que tudo aquilo que ele estava falando ia acontecer naquela geração. Ou seja, ele usou o exemplo do futuro do presente, ou seja, o preterista. Nós, os preteristas, usamos o pretérito do futuro, mas relacionado à Bíblia, era o futuro próximo, não o futuro distante. Por isso, o futuro do presente. Se eu, queridos, falar assim, olha, eu vou no culto hoje. Eu estou dizendo que se for num sábado, no domingo, eu vou estar num culto. Mas eu estou determinando que dia que é. É o dia de hoje. Jesus falou que tudo aquilo iria acontecer naquela geração que ele vivia. Então os futuristas, eles não respeitam que Jesus, ele estava ensinando uma coisa que iria acontecer não numa geração futura, 50, 60, 70 ou 2000 anos depois daquela fala, queridos. Então, como que você indica ou como que você identifica o futuro do presente em se tratando da gramática da língua portuguesa ou se tratando das profecias bíblicas que já aconteceram? Como que você identifica uma profecia? Ou identifica o futuro do presente? Primeiro, o futuro do presente, do indicativo, se refere a uma fala que acontecerá no momento posterior àquilo que eu estou discussando. Um exemplo, mais um exemplo. Se eu falar, amanhã vamos caminhar 40 quilômetros, eu estou usando o futuro do presente do indicativo. Eu estou dizendo que aquela caminhada de 40 quilômetros é logo ali, é amanhã. É um exemplo. Se eu falar assim também, olha, eu vou chegar aí em 10 horas. A minha família, suponhamos, lá no norte do estado, aqui do meu estado, estão a 400 quilômetros de distância. Se eu falar assim, olha, vocês podem me esperar, eu já estou na estrada, mas daqui a 10 horas
eu vou chegar aí. Um exemplo, mas daqui lá, geralmente eu gasto 6 horas, porque eu não sou de correr muito, eu gosto de respeitar velocidade, essas coisas. Então, quando eu dirijo para o norte do meu estado, o máximo que eu coloco no meu carro é 100 quilômetros, 90, 80. Então, um trajeto que poderia ser feito em 4 horas, eu faço em 6 horas, porque eu não gosto de correr muito. Então, a minha família de lá liga para mim e fala assim: Alberto, que hora que você vai chegar? Eu vou falar assim: pode ficar tranquilo, daqui a 5 horas eu vou estar aí. Eu estou usando um exemplo de um futuro do presente do indicativo. Então, queridos, se outro exemplo que eu vou dar para você, eu falo assim: olha, saindo daqui, eu vou passar no mercado. Falo com a minha esposa: minha esposa, quando eu sair do serviço, eu vou passar no mercado. Eu estou usando o futuro do presente do indicativo, estou dando um exemplo. Então Jesus, ele deu um exemplo do que é usar o futuro do presente do indicativo. Então o futuro do presente do indicativo, meus queridos, é um tempo verbal que você usa para falar de coisas que ocorrem posteriormente ao momento da fala. Jesus estava discutindo no ano 30, ou no ano 33, que aquilo que estava para acontecer, a grande tribulação, iria acontecer dentro da geração de 70 anos. Porque ele disse que era naquela geração. Por que nós falamos da geração de 70? Porque Daniel, ele profetizou que a desolação de Jerusalém iria acontecer dentro da geração dos 70 anos. Então Jesus, com 33 anos, precisaria passar mais 37 anos para acontecer a geração dos 70. E a geração dos 70, ela iria ter um fim. Então, do ano 1 ao ano 70, iria ocorrer a desolação de Jerusalém, iria acontecer a confusão toda, a guerra, iria acontecer a grande tribulação. Queridos, é muito importante estudar a Bíblia, é muito importante ler a Bíblia, mas é importante você respeitar a cultura, o tempo em que aquilo que você lê está inserido. Porque senão você fica perdido no tempo. Então, ocultar isso aqui, querido, ocultar isso do povo, é o maior prejuízo espiritual que se possa ter ou que possa haver. Então, será que os líderes religiosos, os cães gulosos, será que eles sabem o que é isso aqui? A única vinda de Jesus que vai ocorrer ainda no mundo, talvez você e nem eu vamos ver. Sabe qual é a vinda de Jesus que o mundo está esperando? É a vinda de Jesus produzida pelo projeto Bluebi ou Blueban. Eu prefiro usar o verbo Bluebi, que é um verbo que está na língua inglesa. A única volta de Jesus que eu e você talvez vamos ver é a volta de Jesus, que ela está sendo projetada. Ela é um projeto holográfico que vai acontecer no mundo inteiro, sinais holográficos para enganar as pessoas de que aquilo é a volta de Jesus. Eles vão projetar a imagem de Jesus, vão projetar a imagem de trombetas no céu, imagem de nuvens no céu, imagens de anjos no céu, de cavalos no céu, vão projetar barulhos de trombeta para enganar os incautos. E muita gente vai acreditar, meus queridos. Esse projeto Bluebeam, ele é um projeto holográfico
que vai acontecer sinais holográficos no mundo inteiro. Mas isso aí é uma coisa que vai enganar muita gente. Mas os escolhidos, os filhos de Deus, já estão a par disso. Então, queridos, aqui eu deixei mais um vídeo para você entender e para despertar em você o interesse em estudar mais um pouquinho a língua portuguesa, tanto o vernáculo como a gramática. É maravilhoso, querido. Os tempos verbais, as colocações verbais, primeira, segunda e terceira pessoa, tanto do plural como do singular. Isso é maravilhoso. Então você vai entender que tudo que Jesus falou era para aquela geração e não para gerações futuras. Não vai ocorrer. Volta física de Jesus não vai ocorrer, meus queridos. Use o seu cérebro, use a sua mente de filho de Deus para você ter uma noção daquilo que verdadeiramente é a palavra do nosso Criador. Tá bom, meu querido? Que o nosso eterno Criador continue abençoando você cada dia mais e que tudo Ele possa te mostrar. Não dependa de homem para você estudar a Bíblia. Estude a Bíblia você mesmo, peça orientação, peça entendimento, peça direção ao nosso eterno Criador que Ele te dá. Tá bom, meu amigo? Deixe o seu like, faça a sua inscrição, compartilhe esse vídeo, deixe os seus comentários aí e olha, na inscrição, ative o sininho de notificação para que você possa receber todos os estudos que nós colocamos na plataforma do YouTube, tá bom? Graça eterna a todos os nossos irmãos em Cristo ressuscitado. Amém.